esta sessão em homenagem a um dos bens mais importantes na vida de uma nação, que é a estabilidade econômica, que veio com a moeda real. A democracia, a estabilidade política e a estabilidade econômica são dois bens que uma nação não pode abrir mão. Vivemos um momento de crise econômica, de crise política, mas temos que preservar a nossa moeda para que preservemos a moeda, o crédito, o poder de compra da população brasileira. Por isso, esta sessão solene foi convocada para lembrar ao povo brasileiro que o regime de inflação, de hiperinflação, de desgoverno leva à infelicitação da nação, especialmente dos trabalhadores. Nós saímos de um período de 21 anos antes do plano da moeda de 145 trilhões de por cento, contra 373% dos últimos 21 anos. 15 dígitos de inflação contra 3 dígitos. O ideal ainda está por conseguir. E, nesse momento, convido todos para dar início a essa sessão solene, para que marque na memória da população brasileira, especialmente dos jovens que não conheceram o regime de hiperinflação, nem a ditadura, nem o regime de exceção. Vamos cantar o hino nacional executado pelo duo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com o Tenente Walter e a Subtenente Beatriz. Bravo, bravo. Que maravilha. Muito agradecido ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com a presença iluminada, brilhante do Tenente Walter e da Subtenente Beatriz. Os agradecimentos do Parlamento Brasileiro ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e essas duas figuras que nos abrilhantaram com o hino nacional tão encantador para o nosso coração, que está tão endurecido nesses tempos de crise. Muito obrigado, parabéns. Assistiremos neste momento um vídeo institucional sobre os 21 anos da moeda real. No princípio, era o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, o cacau, o tecido, os escravos.
O Brasil teve muitas moedas de troca, escambo, e as moedas de fato desde os florins dos holandeses, o real, no plural, réis, o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiros de novo, cruzados, cruzados novos, cruzeiros novamente, cruzeiro real e real. Tudo começa com efeito lá nos anos 60, quando o governo descobre que pintar pedaços de papel para pagar suas contas é um instrumento de fazer o bem, seja construir cidades como Brasília ou outras coisas. Vem o governo militar e combina duas coisas. Uma é anestesia, ou seja, a capacidade de indexação, correção monetária, mecanismos que permitem que alguns segmentos da sociedade convivam com a inflação de forma pacífica, e repressão, que é o governo militar. Então tá bom, se você, sindicato, não está satisfeito, não há o que fazer. E aí, durante o período militar, houve uma acumulação imensa de tensões, vamos dizer assim, nas finanças públicas e muita inflação reprimida. Vem a democracia em 1985, a inflação brasileira está na faixa dos 100% ao ano. Já não era pequenininha no final do governo militar. No final da administração do presidente Sarney, que foi o primeiro governo democrático que a gente tem em tanto tempo, o último mês do governo Sarney foi de 80% ao mês de inflação. Ou seja, como é que o Brasil vai de 100% ao ano para 80% ao mês no primeiro governo democrático, depois de 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo de governo militar? Acumulou 20,7 trilhões por cento de inflação de abril de 1980 até 1995, em 15 anos. Isso é uma tragédia distributiva, econômica, de proporções extraordinárias, tá certo? Então, quem viveu esses 15 anos anteriores ao Plano Real, talvez só não tenha sentido tanta dor, porque tínhamos essa dose regular de morfina ou cocaína proporcionada pela correção monetária, que dava certa anestesia. Quando já estava assim na boca aí de sair o plano, alguém disse para o Sarney assim, né? Olha, mas o negócio é o seguinte, isso aqui é uma jogada de alto risco, se der errado vai ser uma hecatombe, né? Aí o Sarney falou, não tem problema, a situação já está ruim, quer dizer, não pode ficar pior que isso. Então o que, digamos assim, levou ao Sarney a tomar a decisão do plano foi mais ou menos que era uma última saída. Ao contrário do Plano Real, né, se chegou à conclusão de que o plano tinha que ser uma surpresa, tinha que ser aplicado da noite para o dia e tinha que ser uma surpresa. E aí aconteceu o que era o esperado. Quer dizer, você tinha um consumo muito acelerado, dado o ganho de poder aquisitivo, e a economia não conseguia produzir o suficiente. Eu lembro que pessoas iam, aqui em Brasília, por exemplo, pessoas iam na periferia da cidade comprar carne que era abatida clandestinamente. Estava num jantar na casa do embaixador, ele me telefonou, ajudante de hóspede, que não precisava mais falar comigo. E no dia seguinte de manhã ele já me tinha nomeado. Nomeou, assim, eu virei ministro da Fazenda. Aí ele remontou a equipe original, que era Pércio André Baixa, aí Pedro Malan, Chico Lopes e tal. Juntou todo esse pessoal de novo, aí com gente nova no pedaço, como Gustavo Franco, e Winston Fritz e tal. E aí, ao contrário dos demais presidentes e dos demais ministros, o Fernando Henrique tinha uma boa compreensão, sabia exatamente, entendeu todo o espírito do plano. Nós temos que sofrer esse tanto de tentativas fracassadas de curar a nossa infecção com um banho frio para aprender que tinha sim alguma coisa de errado com o Brasil. Eu não sou economista, mas eu tenho leitura em economia, eu ouvi aquelas conversas e tal. Agora, a decisão para a qual eu contribuí foi uma ideia do Pércio, que foi nós nos reunimos para fugir da imprensa, às vezes na casa de alguém, na minha casa, lá em Brasília, no meu apartamento. E uma vez aqui em São Paulo, numa tarde de sábado, o Pércio foi lá e disse, vamos simplificar tudo, não sei o quê. O Pércio é músico e matemático, ele gosta das coisas mais claras possíveis,
com economia de tudo e tal. E vamos, por que não fazer uma coisa explicando, transparente? Eu peguei isso na palavra. Quando chegou no real, o pessoal dizia, olha, não pode ter congelamento e tem que ter controle das contas públicas. E daí que veio o tal Fundo Social de Emergência. Nós tínhamos que aumentar o cacife do governo. Para isso, nós criamos o chamado Fundo Social de Emergência, que na prática era uma redução direta da capacidade que algumas verbas tinham de destinação fixa. Infelizmente, às vezes é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer, olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. Essa coisa de quem fez o plano, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Itamar deu respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho, isso não é uma coisa, não é um artigo de jornal, é uma reconstrução das instituições no país. Muito bem. Tivemos aqui um breve histórico do Plano Real, da concepção dos pais do Plano Real, Fernando Henrique. Infelizmente, não tivemos o Pércio Arida, André Lara Rezende e Edmar Baixa, que foram os 3 economistas que o Fernando Henrique convidou naquela época com o Itamar Franco para a concepção do Plano Real. Nós vamos nos revezar aqui na presidência. Nesse momento, eu peço para o Heráclito Forte, que na época estava nesta casa, era prefeito de Teresina, mas que acompanhou todo o processo, e que ele faça a leitura do discurso do presidente da casa e, em seguida, de andamento à sessão solene. Cadê esse aqui? Eu vou ler uma coisa longa. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores deputados, cumpre o nobre deputado Luiz Carlos Raul pela oportuna iniciativa desta sessão solene, apesar do curto espaço de tempo decorrido, se considerarmos do ponto de vista histórico, o 21º aniversário do lançamento do Real justifica comemorações diante do impacto benéfico e duradouro que a nova moeda alcançou na vida dos brasileiros. Vale recordar, mesmo rapidamente, que o país chegou ao ano de 93 com taxa de inflação superior a 40% ao mês. Por pelo menos 3 décadas, haviam se sucedido governos e planos econômicos sem êxito na tentativa de conter a escalada de preços que corroía salários e prejudicava especialmente a população de menor poder aquisitivo. Naquele momento, portanto, de nada adiantaria editar mais medidas sem indispensável consistência técnica para proporcionar resultados efetivos e sem apresentar algo inovador e capaz de transmitir confiança à sociedade já descrente. Foi o Plano Real, concebido no governo do presidente Itamar Franco e sob a liderança do seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu superar esses obstáculos. Desenvolvido em etapas, iniciando com a busca do equilíbrio das contas públicas e o lançamento da Unidade Real de Valor, teve seu momento culminante com a implantação da nova moeda em 1º de julho de 94. Gerações que haviam convivido com o Cruzeiro Novo, o Cruzado Novo, mais uma vez o Cruzeiro e ainda o Cruzeiro Real, puderam, pela primeira vez, acreditar de verdade numa moeda brasileira. Já os que nasceram nos anos 90 só tiveram notícia desses nomes, pois, felizmente, foram poupados do pesadelo de ver o dinheiro perdendo valor a cada dia, a cada hora.
É por isso que cabe hoje comemorar. Aprendemos em 21 anos que só com moeda respeitada e estabilidade econômica um país pode ir mais longe. Aprendemos que moeda confiável, com inflação baixa, possibilita com crescimento sustentável, melhor distribuição de renda, redução de miséria e das desigualdades. Aprendemos que isso, para além de ser iniciativa de um governo e sem tirar seus méritos, é conquista de toda a sociedade. Aliás, o real evidencia que, entre as melhores decisões de um governo, estão, em geral, aquelas que oferecem benefícios imediatos, mas têm também efeitos prolongados, sendo por isso, de certa forma, adotadas pela sociedade e incorporadas ao patrimônio comum da nação. O real tornou-se, de fato, a moeda de todos nós brasileiros, porque foi capaz de dar um golpe rápido da inflação que nos atormentava e, a seguir, de firmar-se no tempo como sinal de estabilidade econômica. Parabéns, portanto, aos que conceberam e aos que lideraram sua implantação. Parabéns ao povo brasileiro pela dura conquista. Muito obrigado. Presidente Eduardo Cunha. A seguir, ouviremos o autor da proposta, deputado Luiz Carlos Raul. Depois? Senhor presidente Heráclito Forte, ilustre deputado Mendes Tame, ilustres deputados e deputadas, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer a aprovação do meu requerimento para realizarmos esta sessão especial em homenagem aos 21º aniversário do lançamento da moeda real, que teve sua idealização no governo do presidente Itamar Franco e consolidada nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, e teve como economistas e idealizadores Pércio Arida, André Lara Rezende e Edmar Baixa, e toda a equipe, Malan e tantos outros que participaram da concepção dessa grande conquista nacional. Desde então, estabeleceu uma base econômica sustentável que permitiu ao país se instalar em um novo patamar na economia mundial, com inflação e finanças públicas controladas. Há 21 anos, o Brasil aplicara o golpe mais certeiro e eficaz contra a hiperinflação, o monstro que mais oprimia nossa sociedade, nossa economia, especialmente os pobres, os trabalhadores, que foram os maiores beneficiados da conquista da estabilidade econômica com a inflação reduzida. O lançamento do real foi parte de um plano econômico desenvolvido para acabar com a hiperinflação, que chegou a 2.477% ao ano em 1993, no ano anterior, de acordo com o IPCA. O sucesso do plano foi rápido, tanto que o plano deu certo e a economia se estabilizou. Em junho de 94, a inflação foi de 47% ao mês. Em dezembro, os preços subiram apenas 1,7%. O plano econômico arquitetado e conduzido pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar Franco, e uma notória equipe de economistas que já citei, marcou o início de uma nova era para o país, cujo maior símbolo celebramos nesta solenidade, nossa moeda, o real. Ao lado da democracia, da estabilidade política, os 2 bens maiores da vida de uma nação, a estabilidade da moeda, da economia e a estabilidade política e a democracia, o direito de ir e vir, o direito de expressão. Na década de 1980 e 1990, as famílias brasileiras tiveram de aprender a conviver com a crise e com a instabilidade econômica. O salário perdia poder de compra da noite para o dia. Éramos obrigados, por contingência, a estocar alimentos em casa, para não corrermos o risco de chegarmos ao fim do mês sem recursos para comprar itens básicos. Para se ter conhecimento na anomalia que era a inflação em nosso país no período de 1974
a 1994, até a entrada em vigor do Plano Real, ela chegou a estratosféricos 145 trilhões de %, 15 dígitos, enquanto que da vigência do Plano Real até hoje, 373%, 3 dígitos. Estamos incomodados com a ascensão da inflação a 9% ao ano. Imagine a inflação de 80% ao mês, né? A inflação que tínhamos anterior a esse período, que ia à estratosfera de 2.477% ao ano. Nesse sentido, demonstra a clara falta de política econômica em nosso país, até terem sido lançadas medidas econômicas e fiscais que salvaram o nosso país da bancarrota e ajudou a melhorar a vida de milhões de brasileiros trabalhadores. Quem ganhou com o Plano Real e ganha são os mais pobres. Quem perde com a inflação, com a escalada inflacionária e do juro, são os trabalhadores, os mais pobres. O Plano Real é o plano dos pobres, é o plano dos trabalhadores. O imposto inflacionário não perdoava o bolso da sociedade brasileira, sobretudo as mais desfavorecidas. As contas públicas entraram em colapso naquela época. O Brasil não pagava o que devia aos seus credores e não tinha mais credibilidade sequer para propor novos planos de estabilização, muito semelhante a hoje. Vários deles já haviam fracassado. Fomos reféns do círculo vicioso dos déficits crônicos associado ao descontrole de preço. Qualquer semelhança, né, com hoje, toda a semelhança. Sofrimos com o decreto da moeda que apontava para a desorganização das finanças, a paralisia produtiva e o acirramento do conflito distributivo. Muito semelhante ao que está ocorrendo hoje. Nossa moeda já havia mudado de nome algumas vezes, muitos zeros tinham sido cortados, mas os resultados almejados não eram alcançados. Para os que estiveram à frente do Plano Real, o triste histórico dos insucessos anteriores serviu de lição. Era importante não repetir os erros do passado, plano cruzado, cruzado novo, plano verão, plano Collor 1, plano Collor 2, da elaboração do plano de estabilização econômica à adoção da nova moeda. Passou-se um pouco mais de um ano, tempo que foram implantadas as 2 primeiras etapas do projeto de reestruturação da economia. O Programa de Ação Imediata e a criação da Unidade Real de Valor, a URV. Já no primeiro mês da vigência do real, os bons efeitos da medida foram sentidos por todos. A inflação, que tinha sido de 47,43% em junho de 94, caiu para a casa de 6% em julho, há 21 anos atrás, quando a nova moeda entrou em vigor. E caiu ainda mais nos meses seguintes. O povo brasileiro respirava, enfim, com a sensação de alívio. Neste parlamento, lutamos muito para que as medidas de ajuste necessárias não fossem vistas como manobra eleitoreira. Na ocasião, como líder do governo Itamar e depois Fernando Henrique, defendi a nova moeda ardorosamente e tecnicamente, sendo combatido impiedosamente pelo Partido dos Trabalhadores. Aqui, nesse plenário, embate com Aloysio Mercadante, com José Genuíno, que tentavam dizer que o plano real era um plano eleitoreiro. E eu provei, e eles experimentaram do erro deles, da má condução do ex-líder Aloysio Mercadante, que conduziu a fragorosa derrota das eleições de 1994, porque ele não aceitou, não assumiu o Plano Real, que era o que deveria assumir, porque era o plano dos trabalhadores, o plano dos pobres. O real foi o primeiro plano a não utilizar o congelamento de preços ou de salários. Lembro perfeitamente, eu estava aqui naquela oportunidade no mês de janeiro de 94, quando foi editada a medida provisória do Plano Real, primeiro com a Unidade Real de Valor e em julho com a nova moeda. Estivemos envolvidos em caloroso debate sobre o Plano Real. O fato é que o Plano Real é o marco divisor da economia brasileira.
Até 1994, convivíamos com uma inflação há mais de 30 anos, sem controle e que corroía os salários. E havia uma máxima, naquela época da Fundação Pedroso Horta, que eu pertencia ao PMDB, velho de guerra, não de hoje, que dizia: enquanto o salário sobe pelas escadas, os preços sobem pelos elevadores. As máquinas não cessavam de remarcar os preços dos alimentos nos supermercados. Com o advento do Plano Real, muda toda a discussão, toda a perspectiva do país. Esta estabilidade financeira e monetária consolidada no governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 a 2002, permitiu a implantação de uma série de medidas modernizantes que conduziram ao desenvolvimento sustentável do país. Não imaginávamos isso, tantos outros como eu, que acreditei no plano desde a sua concepção, tanto é que defendi como ninguém neste plenário a aprovação desse projeto. Durante aqueles debates acalorados, cheguei até a ser agredido, aqui, verbal e fisicamente, pela minha defesa do Plano Real da nova moeda. Felizmente, as vitórias que conquistamos neste plenário rapidamente se traduziu em melhorias concretas na vida dos cidadãos. A capacidade de consumo cresceu instantaneamente e a redução da miséria passou a ser visível. Passados 21 anos, não podemos deixar de nos alegrar com a constatação de que parcela significativa da população, os mais jovens, não tem lembrança ou conhecimento dos penosos tempos de hiperinflação. Temos uma moeda forte e uma economia que deu largos passos no rumo da estabilidade. Somente com o Plano Real, o país reconheceu os princípios da responsabilidade fiscal, transformado em lei em maio de 2000, que hoje é um conceito indispensável para a saúde financeira nacional. Foi graças ao corajoso saneamento das finanças públicas que se tornou possível alcançar algum equilíbrio fiscal. No entanto, manter vivas as lembranças do passado é uma forma de garantir estofo para encarar as agruras do presente. A grandiosidade das medidas implementadas foram tão significativas que hoje, passados 21 anos, ainda colhemos seus frutos. É bem verdade que nos últimos anos temos um imenso retrocesso no controle da inflação, falta de ajuste das contas públicas e o crescente desemprego. Uma sucessão de erros e atos irresponsáveis do governo fez com que o país voltasse a experimentar índices indesejáveis de inflação e de desequilíbrio fiscal. E a situação tende a se agravar caso não recoloquemos o Brasil rapidamente nos trilhos do desenvolvimento. As sementes lançadas lá atrás, na gestão do presidente Itamar Franco e Fernando Henrique, e cultivado nos 8 anos em que o PSDB, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, conduziu o país, renderam bons frutos e ainda guarnece a nação. Mais do que um programa de governo, o Real foi impulso para um novo futuro para o país. Não podemos, pois em nenhuma hipótese, permitir o retorno dos tempos sombrios que tanto maltrataram os trabalhadores e os pobres brasileiros. Lembremos-nos de que o descontrole dos preços e das contas públicas é prejudicial, principalmente para os mais pobres, pois obstrui o processo de distribuição das riquezas, mina os ganhos do trabalhador e impede a ampliação da oferta de bons serviços públicos. As previsões do mercado apontam para uma inflação acima de 9% este ano, o desemprego em alta, a renda dos trabalhadores caindo a 10%, e o governo gasta mais do que arrecada, e o PIB acena para um negativo de 1,5%, enquanto o mundo vai crescer 3%. Estamos diante de um cenário político que tem que ser debelado o quanto antes. O político e o econômico e a corrupção tem que ser debelada. Chegando ao final do meu pronunciamento, em contínuos pronunciamento do plenário desta casa, venho advertindo o governo federal acerca da gravidade da crise econômica com a alta da inflação e dos preços dos produtos, perda do poder aquisitivo dos consumidores, trabalhadores, diminuição do nível de competitividade das empresas, entre outras consequências, a desindustrialização do Brasil. Senhor presidente Heráclito Forte, Mendes Tame,
Senhoras e senhores deputados do PSDB e de todos os partidos, DEM, PSB, que estão aqui, do PMDB, que estão no plenário, o real continua sendo um grande legado do nosso país, com suas funções essenciais preservadas, e o cenário atual da economia levará ao seu fim. Nossa moeda ainda mantém-se como nosso principal instrumento de troca, medida de valor e reserva de valor. É hora de reagir aos ataques que tem sofrido com a falta de uma política econômica, de reformas estruturais que não foram feitas durante o governo Lula e Dilma. Ao requerer a realização desta sessão solene, tive a intenção de acender nesta casa mais uma chama da reflexão e de debate, a fim de que rememoremos a importância que teve o Plano Real para as conquistas e avanços dos trabalhadores brasileiros, dos pobres, que o país granjeou nesses 21 anos, bem como quanto é fundamental acertarmos o passo da nação para que voltemos a trilhar por caminhos de estabilidade, prosperidade, justiça social e paz. Deixo consignado minhas homenagens, meu respeito e reconhecimento ao presidente e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e à sua equipe,